Oi, tudo bem? Hoje vamos falar de Oréstia, essa trilogia de Ésquilo. Aqui no volume 2 da Zahar, nós temos então a trilogia com as peças Agamenon, Coéforas e Eumênides. Esta edição aqui, esse segundo volume, tem a tradução, apresentação e notas do Mário da Gama Cury. É da Zahar e esta edição é de 2010. Para entendermos esta trilogia, é necessário vermos assim um pouco a lenda desta família dos Atridas. Então, Oréstia é a única trilogia grega conservada até hoje. E suas três peças giram em torno da mesma lenda: a saga da vingança por Orestes da morte de seu pai Agamenon. Então nós temos aqui a primeira peça, Agamenon, que na concepção de muitos estudiosos é a melhor. Goethe, por exemplo, vai dizer que ela é a obra-prima das obras-primas. Então essa admiração pela Oréstia não é menor em nossos dias. Aqui o autor fala da prestigiosa publicação inglesa The Economist, no número datado de 23 de dezembro de 1989, ao fazer uma resenha dos fatos mais notáveis da história mundial, desde a antiguidade até nossos dias. Começa pelo chamado século de Péricles, o século V a.C., mencionando como evento marcante na evolução da humanidade a primeira representação em Atenas, em 458 a.C., da Oréstia de Ésquilo. Achei isso muito legal, né? Um periódico tão importante como esse, dizendo que para a evolução da humanidade, esta trilogia apresentada em Atenas pela primeira vez em 458 a.C. é um evento marcante, né, na evolução da humanidade. O Agamenon, primeira peça da trilogia, baseia então-se nesta lenda em torno dos Atridas. E aí nós temos, né, que recorrer então a essa lenda, entender um pouco tudo isso. Os Atridas eram filhos de Atreu. Então nós temos os dois filhos de Atreu, Agamenon e Menelau. É a lenda em torno de um dos episódios. Então isso é interessante a gente perceber. Então, primeiramente, linhas gerais desta lenda. Nós temos o Pélopes. Eu já falei dele aqui em outro vídeo. No primeiro vídeo, quando falava de Édipo Rei, ele teve um filho chamado Crisipo, ou Crísipo, que o Laio se apaixonou por esse moço e o raptou. Lembram disso? É o mesmo Pélopes. O Pélopes é um herói epônimo do Peloponeso. Então esta península aí vai receber um nome em homenagem a Pélopes. Pélopes, ele era filho de Tântalo. E como pretendente à mão de Hipodâmia, que era filha de Enomal, rei de Pisa, ele vem da Lídia, na Ásia Menor, até Elis, na Grécia, para casar com essa Hipodâmia. O Pélopes, filho de Tântalo, vem da Ásia Menor até Elis, na Grécia, para casar com Hipodâmia, filha de Enomal, rei de Pisa. Para conseguir o seu intento, fraudulentamente ele teve a ajuda de um dos servos de Enomal, chamado Mírtilo. Então esse cara ajudou o Pélopes. Só que o Pélopes era muito legal. O que ele fez? Ele, malgrado esse serviço de Mírtilo, ele matou traiçoeiramente o Mírtilo, que ao expirar, esse servo, Mírtilo, ao expirar, lançou uma terrível maldição contra o assassino e sua família. Os efeitos desta maldição de Mírtilo sobre Pélopes deveria propagar-se a toda a raça de Pélopes, depois deste se tornar senhor da península, que deveria perpetuar o seu nome, o Peloponeso.
Então é interessante aqui nós temos o início da maldição. A maldição foi lançada pelo servo de Enomal, que era pai de Hipodâmia, que casou com Pélopes. Esse servo tinha ajudado o Pélopes a casar, a raptar ou casar com essa moça, e o Pélopes, em agradecimento, matou o Mírtilo traiçoeiramente. Então, o Mírtilo lança essa maldição sobre Pélopes e toda a sua família. Então, nós temos duas gerações que vão receber esta maldição. A primeira geração já vai começar a potência funesta da maldição. Pélopes teve 2 filhos, Atreu e Tiestes. Então esses 2 filhos já começaram desde cedo a disputar o trono de Micenas. O que Tiestes fez? Seduziu a mulher de Atreu, chamada Aérope. Com essa mulher, com a ajuda dela, ele roubou um carneiro de lã de ouro. Então quem possuísse esse carneiro deveria assegurar assim o trono para si. Então, apesar de Tiestes ter roubado esse carneiro de ouro, lã de ouro, o Atreu, protegido por Zeus, foi proclamado rei. Então, ao ser proclamado rei, o Atreu expulsa Tiestes de Argos e, numa reconciliação simulada, fez Tiestes comer num banquete os seus 3 filhos. Então é uma luta terrível, né? Tiestes brigando com o irmão Atreu. O Tiestes come os filhos, literalmente, né, no banquete, mas um deles, chamado Egisto, consegue escapar, consegue fugir. Tiestes, ao saber que tinha alimentado dos seus filhos, a carne dos seus filhos, ele faz terríveis imprecações contra o irmão Atreu e agravam ainda mais a maldição hereditária. Então nós temos a primeira geração, nessa luta terrível entre esses 2 irmãos, filhos de Pélope. Na segunda geração nós temos os filhos de Atreu, que já é mais conhecido por nós, Agamenon e Menelau. Agamenon vai ser a vítima principal da maldição. Quem foi Agamenon? Nós já conhecemos pelos relatos de Homero na Ilíada. Ele foi um dos principais, ou o comandante principal dos gregos que navegaram para Troia para trazer de volta Helena e vingar a honra de Menelau. Era o comandante supremo dos gregos contra os troianos. Então ele quis vingar Paris, porque Menelau tinha dado hospedagem a Paris lá em Micenas, e Paris rapta Helena. Ártemis, que se opunha à partida dos gregos para Troia, então ela para os ventos, né, a deusa Ártemis. E Agamenon vê-se forçado a sacrificar a sua própria filha, Ifigênia, para conseguir bons ventos. Esse sacrifício da própria filha vai provocar o rancor de sua mulher Clitemnestra. E aí nós temos então, na ausência de Agamenon, que aí a deusa Ártemis dá os ventos, né? Eles vão para Troia, a Clitemnestra sozinha começa a pensar na vingança a Agamenon. Então, aquele filho lá de Tiestes que havia escapado do massacre lá, em que os irmãos dele foram oferecidos como banquete ao pai, o Egisto, ele se une a Clitemnestra e tramam a morte do chefe grego. Então é tudo uma briga mesmo entre família, né? Então nós temos essa confusão que é necessário conhecer antes para entender a peça. Agamenon, então, na volta de Troia, ele foi covardemente assassinado ao retornar depois dessa guerra aí, em que os gregos vencem os troianos. Esse crime atrairia uma nova vingança. Para que se esgotasse o efeito da maldição originária, seria ainda necessário que Orestes, filho de Agamenon e Clitemnestra, matasse não somente o Egisto,
que havia ali se unido a Clitemnestra para matar Agamenon, mas também a própria mãe. Então nós vemos as fúrias, né? A vingança tem que ser feita para aplacar as fúrias. O Orestes tem que matar o Egisto, que havia matado seu pai, e também matar a própria mãe. Só que ao matar a mãe, as fúrias vão perseguir Orestes. Então tudo isso está aqui dentro dessas três peças, né? Os rudimentos de tudo isso estão em Homero. O próprio Ésquilo, aliás, teria dito que suas tragédias eram meras migalhas do banquete homérico. Então ele pega de Homero tudo isso e cria essas tragédias, né? A partir daquilo que Homero traz para nós. Então, primeira peça, Agamenon. Os antecedentes e o argumento desta tragédia propriamente dita são os seguintes. Quando Helena fugiu com Paris para Troia, seu marido Menelau e Agamenon, irmão dele, trataram de vingar-se do ultraje infligido aos dois filhos de Atreu e reis do Peloponeso, e ao próprio Zeus, protetor da hospitalidade. Então, o Menelau tinha acolhido Paris lá em Micenas. E o Paris rapta Helena, né? Diante do palácio real em Argos, apareceram repentinamente duas águias devorando uma lebre. O adivinho Calcas, que estava ali interpretando o portento, como se as aves de rapina fossem os dois reis, e a lebre prenha que se debatia nas garras das águias fosse Troia. Então eles veem ali duas águias capturando, né, uma lebre prenha. Então essas duas águias seriam Agamenon e Menelau. E a lebre, Troia. Mas Ártemis, a deusa, amiga dos animais, ficou ressentida. E quando toda a expedição estava reunida em Aulis, ansiosa por partir a Troia, em suas milhares de naus, a deusa caçadora fez soprarem ventos adversos, que impediram por longo tempo a partida dos gregos. Então nós temos aí os gregos parados lá em Aulis, e aí que vem a necessidade que a deusa pede o sacrifício de alguém. Então o adivinho, em palavras obscuras, Calcas, disse a Agamenon que se quisesse apaziguar a deusa e livrar a frota da calmaria, teria de sacrificar com suas próprias mãos a filha Ifigênia. Assim foi feito, então, contra a própria vontade de Agamenon, e os gregos puderam iniciar a sua expedição. Após uma guerra de 10 anos, Troia foi finalmente capturada, e Clitemnestra com Egisto tramando a morte de Agamenon. Em sua solidão, e porque Agamenon havia sacrificado Ifigênia, sua filha, Clitemnestra deixou-se levar pelas lisonjas de outro homem, Egisto, filho do mesmo Tiestes que havia conquistado a mulher de Atreu, seu irmão. Clitemnestra, que tramava então com Egisto a morte do esposo ausente, ordenou que se organizasse um sistema de vigia, partindo do alto do palácio em Argos, para que por uma sucessão de fogueiras a serem acesas em um longo percurso desde Troia, ela soubesse antecipadamente da queda da cidade de Príamo e, por conseguinte, da iminência do retorno de Agamenon. Durante muito tempo, então, os vigias ficaram atentos, até que finalmente, em certa noite do 10º ano após a partida do chefe grego, a chama sinaleira apareceu no horizonte e foi vista pela sentinela postada no terraço do palácio de Argos. Nesse ponto começa a tragédia, então, Agamenon. Eu vou ler a primeira fala, que é esse sentinela vendo, então, as chamas sendo acesas aí. É muito interessante, achei bonito demais. E ele vai, então, dizer, né? Acabou-se a guerra, Agamenon está voltando. Vou ler um trecho aqui, né? O cenário. É a primeira fala. É um espaço em frente ao palácio de Agamenon, em Argos, com um altar no centro dedicado a Zeus, e vários altares de outras divindades nos lados. Em um terraço elevado está a sentinela, é noite. A sentinela. Aqui no alto do palácio dos Atridas, aos deuses todos peço há muitos, longos anos que me liberem
da vigília cansativa. Firmado em meu braço dobrado, sempre atento, igual a cão fiel, de tanto olhar o céu noite após noite, agora sei reconhecer a multidão inumerável das estrelas. Senhoras lúcidas do firmamento etéreo, indicadoras dos invernos e verões, em seu giro constante pela imensidão. Espreito a todo instante o fogo sinaleiro que nos dará notícia da queda de Troia. São ordens da mulher de ânimo viril, rainha nossa, persistente na esperança. Sempre que faço por aqui meu leito duro e deito molhado de orvalho, sem dormir e abandonado pelos sonhos de outros tempos, em vez de sono tenho medo, grande medo, que afasta sempre minhas pálpebras pesadas. Tento cantarolar, dizer alguma coisa que me desperte do torpor e me estimule, mas são soluços que me saem da garganta, pois choro as muitas desventuras desta casa, outrora tão feliz, tão infeliz agora. Que venha logo o protelado termo de minhas incontáveis atuais fadigas, com a mensagem clara ainda não recebida. Bonito, né? E aí tem uma nota, né? Silêncio, a sentinela permanece atenta. Subitamente aparece ao longe uma luz, tênue a princípio e depois mais forte. A sentinela ergue-se e fala com emoção. É o sinal! É o sinal! Meus próprios olhos veem! Eis a noturna luz que mudará de certo a treva em pleno dia. Logo vamos ter em Argos muitas danças e sonoros cantos. Em Argos, falo alto e forte para que me escutem bem. A esposa de Agamenon em seu leito régio e faça reboar pelo palácio todo um grito estrepitoso de contentamento. Se é verdadeira esta revelação das chamas, e finalmente Troia, forte, foi vencida. Começarei eu mesmo a festa, estou dançando. A sorte de meus amos é também a minha. E a mensagem da chama vista de tão longe é o lance mais feliz de toda a minha vida. Volte o Senhor deste palácio são e salvo, e possa eu logo estreitar-lhe a mão bem-vinda. Quanto aos demais, silêncio. Um peso muito grande prende minha língua, mas a sua própria casa, se possuísse voz, revelaria fatos, conhecidíssimos por muitos dos argivos. Hão de entender-me claramente os que já sabem, não saberão os outros. Quando quero, esqueço. Coitado desse sentinela, né? Ele nem imagina que a volta de Agamenon vai trazer a tragédia para essa casa, né? Achei muito linda essa peça, maravilhosa. Então, para celebrar o acontecimento, a volta de Agamenon, aqui começa a peça, a rainha manda queimar incenso e levar oferendas aos altares dos deuses. Os anciãos, componentes do coro, que haviam permanecido em Argos por causa da idade avançada, não creem de imediato na notícia. Recebida de forma tão insólita e rápida, e sua dúvida só é desfeita com a aparição do arauto, que apregou a volta de Agamenon vitorioso, recém-chegado a Argos, na única nau que escapara de uma tempestade no meio do caminho. Recebido com alegria simulada pela rainha, Agamenon pede acolhida cordial para Cassandra, filha de Príamo e Écuba, que lhe coubera como presa de guerra. Lembrando que essa Cassandra ela é uma espécie de profetisa, né? Ela que havia profetizado que o Paris traria a ruína para Troia quando ele nasceu, né? Por isso que ele foi abandonado também no monte, o Paris, né? Então ele pede que Clitemnestra acolha também Cassandra. Diante da insistência de Clitemnestra, o rei consente em caminhar sobre tapeçarias suntuosas até o palácio. Cassandra, que fora dotada por Apolo do dom da profecia, procura convencer os anciãos do perigo a que se expunha Agamenon, e consciente da morte que também a esperava, entra no palácio. E aqui o jogo de palavras usadas por Ésquilo, né? Então nós temos a Clitemnestra falando sobre redes, né? As redes que no caso aqui prefiguram aquelas redes que ela vai jogar sobre Agamenon num banho para feri-lo de morte, né?
Então tem muitas coisas bonitas nessa peça, de poesia, né, de figuras de linguagem. Então a Cassandra fica lá fora conversando com o coro, sabendo que a entrada no palácio será mesmo morte, tanto para o Agamenon como para ela. Ouvem-se os gritos de Agamenon, ferido mortalmente. E os cadáveres dele e de Cassandra são vistos em seguida no vestíbulo do palácio. Clitemnestra exulta com seu feito e desafia os anciãos. Aparece Egisto e declara que Agamenon morreu para pagar os crimes de Atreu, pai dele. Os anciãos, na iminência de entrar em combate com os soldados da escolta de Egisto, são contidos por Clitemnestra. Mas antes advertem o usurpador de que Orestes, filho de Agamenon, então no exílio, regressaria para vingar a morte do pai. Então essa é a primeira peça maravilhosa. A segunda, Coéforas. Então aqui nós vamos começar, né, vamos seguir essa tragédia. Né? A Electra era filha de Agamenon e Clitemnestra, ela morava no Palácio Real e era tratada como escrava. Então, apesar de ser filha dos reis, aí sempre foi tratada como escrava. E antes do assassínio do pai, ela mandou seu irmão Orestes para a corte do seu tio Estrófio, rei da distante Fócis, com o objetivo de ser criado lá. Então, Electra percebe, né, que alguma coisa ali Clitemnestra está tramando com Egisto. Então, ela envia o próprio irmão para a corte desse rei Estrófio. E ele foi criado lá, o Orestes. Anos mais tarde, a alma de Agamenon, cheia de rancor, mandou um sonho para alarmar Clitemnestra. Pareceu à rainha em sua visão noturna que ela dera à luz uma víbora, e esta amamentava-se no seio dela como se fosse um recém-nascido. Ao leite materno juntava-se sangue em abundância. Clitemnestra despertou transtornada aos gritos. Consultado por ela, um adivinho do palácio interpretou o sonho como um sinal de ressentimento das divindades infernais. A própria consciência também de Clitemnestra, né? Para aplacá-las, a rainha mandou Electra, juntamente com algumas servas, levar libações à tumba de Agamenon, numa tentativa de apaziguar a alma do marido no mundo dos mortos. No mesmo dia em que Clitemnestra mandou Electra levar as libações, Orestes, já adulto, acompanhado por Pílates, seu companheiro inseparável, chegou a Argos, ansioso por vingar a morte do pai. Lá, seu primeiro cuidado foi depositar mechas de seus cabelos como oferenda fúnebre sobre o túmulo de Agamenon. Quando Electra descobriu aquela oferenda, pensou que a mesma só poderia ter sido trazida pelo irmão. Depois de ser reconhecido pela irmã, Orestes disse que Apolo o incumbira de vingar o assassínio de seu pai, sob pena de ser perseguido implacavelmente pelas fúrias vingadoras. Sem ser acolhido por qualquer criatura humana e sem poder aproximar-se dos altares dos deuses, ele pereceria depois de sofrer castigos indescritíveis. Então nós temos Orestes incumbido por Apolo de vingar Agamenon. Então ele vem para Argos, né, e vai até o túmulo, e ali a Electra encontra os cachos de cabelos de Orestes, né, como oferenda ao pai Agamenon. Junto ao túmulo do pai, Orestes e Electra, ajudados pelas cativas componentes do coro, imploram a proteção e a ajuda da alma de Agamenon, a sua causa. Disfarçados em viajantes vindos da Fócis, Orestes e Pílates são acolhidos amistosamente por Clitemnestra, depois de lhe dizerem que seu filho tinha morrido no exílio. Ela nem imagina que aquele lá é Egisto, né? A rainha manda a velha ama de Orestes buscar Egisto, que estava ausente do palácio juntamente com seu corpo de guardas. As cativas do coro convencem a ama a modificar a mensagem de Clitemnestra, de modo a que Egisto voltasse sozinho, deixando seus guardas longe do palácio. Logo após a chegada de Egisto, ele e Clitemnestra são mortos por Orestes, indiferente às súplicas maternas. Então Clitemnestra começa a desconfiar, né? Manda a serva buscar Egisto com os guardas. Mas quando Egisto chega,
ele é morto por Orestes e também Clitemnestra é morta. Mostrando o manto ensanguentado em que seu pai fora imobilizado antes de ser morto, Orestes ressalta a justiça de seu ato de vingança. Em seguida, sua mente começa a perturbar-se. As fúrias vingadoras de sua mãe, invisíveis às outras pessoas presentes, aparecem diante dos olhos desvairados de Orestes, que se afasta precipitadamente. Então Orestes, coitado, né? Ele é um personagem trágico. Apolo fala, vai vingar o pai, senão você vai ser perseguido pelas fúrias. Ele vinga o pai, mata a mãe, mata Egisto, e as fúrias começam a persegui-lo, né? Então nós temos aqui, meu Deus, né? No final já da peça, Orestes, né? Sendo perseguido aí pelas fúrias, só ele consegue vê-las. Orestes, que iniciara a marcha para o exílio, recua bruscamente, aterrorizado, ou horrorizado, né? Orestes, ai de mim, criadas! Já as vejo ali, como se fossem górgonas, com roupas negras, envoltas em muitas serpentes sinuosas. Não posso mais ficar aqui, não posso mais. Então ele está assustado, né, vendo essas górgonas, monstros femininos, cujo olhar petrificava quem os visse de frente. O Corifeu diz, dize-nos, filho mais querido de teu pai, quais são esses fantasmas cuja aparição provoca em ti essas horríveis convulsões? Coragem, não receis, grande vencedor. Orestes, não são simples fantasmas que me atemorizam. Vejo-as muito bem. Elas estão ali, são as cadelas rápidas de minha mãe. Essas cadelas, alusão então às fúrias vingadoras. O Corifeu, há muito sangue ainda fresco em tuas mãos. Vem dele as alucinações de tua mente. Interessante, né? Orestes, Apolo, meu senhor, eles ali olhando-me, em número incontável e sempre crescente. Goteja de seus olhos sangue repugnante. Corifeu, há uma purificação para teu ato. Vai ao templo de Apolo e toca o Deus com a mão. Ele te livrará desta aflição enorme. Orestes, não podes vê-las, mas as vejo perseguindo-me, e não tenho direito de ficar aqui. Orestes sai correndo. Corifeu, então vai logo para onde deves ir e ser muito feliz. Desejo que algum Deus te olhe com benevolência e te conceda melhores dias depois dessas desventuras. E o coro termina. Consuma-se a terceira tempestade neste palácio de nossos senhores, causada por seus próprios habitantes. Os filhos de Tiestes, ainda infantes, mortos e devorados no banquete, iniciaram a sequência horrenda de nossas amarguras. Em seguida foi morto o comandante dos aqueus, um rei assassinado torpemente enquanto se banhava descuidoso. Agora, na terceira vez chegou, como direi, o fim, a salvação, onde se deterá ou findará a ira precursora da vingança. E assim termina as coéforas. E o coro aqui fala, né? Os filhos de Tiestes foram mortos, só sobrou Egisto. Depois Agamenon foi morto pela própria mulher e por Egisto. E depois Egisto e Clitemnestra foi morta por Orestes. Então é a terceira vingança. Muito interessante isso. E nós passamos para a última peça dessa trilogia, Eumênides. Então aqui na terceira peça, a sacerdotisa de Apolo, no templo do deus em Delos, encontra Orestes como suplicante junto ao altar. Então Orestes sai na segunda peça como louco pela Grécia, né, pedindo ajuda a Apolo, o que ele deve fazer para placar essas fúrias vingadoras, né? Em frente a ele estavam as fúrias, que, cansadas de perseguir o fugitivo, haviam adormecido nos bancos do templo. Prometendo-lhe ajuda, Apolo manda Orestes fugir para Atenas, onde deveria submeter sua causa a julgamento e seria libertado de seus sofrimentos. Então nós temos aqui esta missão, né? Ele deve ir para Atenas para ser julgado. O fantasma de Clitemnestra aparece e censura as fúrias, por sua negligência, conduta essa que a expõe ao desprezo dos outros mortos no inferno. Então vocês não estão com nada, né? A Clitemnestra fala para essas fúrias. Vocês devem persegui-lo, vocês estão cansadas.
Despertadas pelos apodos de Clitemnestra, elas recriminam Apolo por haver acolhido em seu templo um homem maldito que elas perseguem, impelidas por seu direito de vingar os crimes cometidos entre consanguíneos. Achei muito legal essa parte. Então aqui nós temos o fantasma de Clitemnestra recriminando as fúrias. Bem no começo da peça também. Fantasma de Clitemnestra, a partir do verso 139. Dormis profundamente? Qual a serventia de sonolentas como vós? Por vossa causa sou vilipendiada no mundo dos mortos, que não cessam de me humilhar, qualificando-me injuriosamente de assassina, lá, vagando envergonhada em meio a tantas sombras. Sou acusada nas profundezas do inferno de um crime bárbaro, e como se não bastasse, após a minha morte nas mãos de meu filho, destino atroz, nenhum dos deuses se revolta e mostra sua cólera a favor da mãe. Vede com vossos corações estas feridas, pois quando adormecida a mente é iluminada e seus olhos são muitos, mas à luz do dia nosso destino é totalmente imprevisível. Ah, quantas vezes viestes sugar em bandos as minhas oferendas generosas, as apaziguadoras libações sem vinho, e vos propiciei banquetes numerosos durante as noites sacrossantas nos altares, iluminados pelas chamas crepitantes, em horas execradas pelos outros deuses. Acho muito legal isso aqui, tá engraçado, né? Eu fiz tanta coisa para vocês, agora vocês não fazem nada por mim, que estou aqui no mundo dos mortos. E vós calcastes tudo isso sob os pés. Ele escapou e desapareceu daqui, como se fosse alguma corça ainda nova, livrando-se num salto ágil da armadilha, e zombando de vós com um riso sarcástico. Então o Orestes, né, vai para Atenas, como o Apolo pede para ser julgado, né, e as fúrias estão lá dormindo. De pé, deusas das profundezas infernais, como num sonho invoco-vos eu, Clitemnestra. Ouve seus uivos do coro das fúrias. O fantasma de Clitemnestra dirige-se ao coro. Uivai, uivai! O homem desapareceu fugindo para longe. Ele tem seus amigos. E eu, pobre de mim, não tenho um sequer. Ouvem-se novos uivos do coro. Continuais dormindo e não vos comoveis com meu enorme sofrimento? O criminoso, o matricida Orestes desapareceu. Ouvem-se gemidos do coro. Gemeis, dormis, não vos levantareis depressa? Tendes outra função além de fazer mal? Ouvem-se novos gemidos do coro. O sono e a fadiga, invictos conjurados, consumaram as forças dos dragões terríveis. Achei muito legal isso aqui. A Clitemnestra, né, o fantasma dela, falando para as fúrias, vocês não fazem nada, eu fiz tanta coisa para vocês e agora vocês não vão perseguir o Orestes? E aí nós temos então a cena deslocando-se para Atenas, onde as fúrias tinham perseguido Orestes. Até lá, elas foram atrás. Abraçando-se à imagem de Atena, Orestes implora a proteção da deusa, alegando que suas mãos já haviam sido purificadas graças aos ritos sagrados, e que sua presença já não trazia malefícios a qualquer pessoa. As fúrias cantam um hino para dominar o espírito de Orestes, com seus encantamentos capazes de o levarem à loucura. Atendendo a uma prece da vítima, Atena aparece e convence as fúrias a concordarem com o julgamento da causa, não pela deusa sozinha, mas com a colaboração de 6 dos mais distintos cidadãos de Atenas, que constituiriam um júri. Iniciado o julgamento, Apolo aparece como defensor de seu suplicante e como representante do próprio Zeus, a cujos mandamentos inapeláveis obedeciam os oráculos do Deus profeta. Apolo declara que Orestes matou sua mãe obedecendo a uma injunção divina. O acusado confessa o crime, mas enfatiza em sua defesa que ao matar o marido e rei, Clitemnestra assassinou o pai de Orestes e que suas perseguidoras deveriam elas mesmas ter se vingado dela. Atena proclama que o tribunal, o primeiro a julgar um crime de homicídio, fica instituído por ela para sempre. Os juízes jurados depositaram seus votos numa urna e a deusa, declarando que é seu dever pronunciar o veredicto final na causa, esclarece que seu voto deve ser contado a favor de Orestes.
que seria absolvido ainda que os votos se dividissem igualmente. Proclamado vencedor em face de um empate entre os juízes e do voto de desempate de Atena, né, o voto de Minerva, ou Atena, Orestes sai de cena. Né? Suas antagonistas ameaçam amaldiçoar Atenas e trazer a ruína para a região, cujos juízes absolveram o acusado. Mediante promessa de honrarias eternas às fúrias, Atena consegue apaziguá-las, e elas deixam desde então de ser as deusas do ódio, para passarem a ser as deusas benévolas, as Eumênides. Em sua nova condição, as deusas saem numa procissão solene para o santuário que Atena lhes proporcionou numa gruta no sopé da colina de Ares, o Areópago, que deu o nome ao tribunal. E aí nós temos então o final da trilogia. É mais ou menos assim, uma calma. Assim termina a trilogia. Então as desventuras dos Atridas foram um dos temas prediletos dos trágicos gregos, tendo inspirado numerosas peças além das de Ésquilo, passando por Sófocles, que tem uma peça chamada Electra, que se baseia no episódio tratado então nas Coéforas, né, que a Electra tem que ir ao túmulo aí de Agamenon, e também por Eurípides, Ifigênia em Aulis, Ifigênia em Tauris, Orestes e Electra, são peças de Eurípides que tratam do mesmo tema dos sofrimentos, das tragédias dessa família dos Atridas. Fora da Grécia, também Sêneca usou como tema de tragédias alguns episódios do ciclo argivo. Então Sêneca tem algumas peças como Agamenon e Tiestes. E pelos tempos afora nós encontramos ressonâncias das trágicas histórias relacionadas com os mesmos heróis e heroínas. Diretas nos dramaturgos franceses, em Alfieri e em Goethe. Indiretas entre os autores contemporâneos, como Eugène O'Neill, Sartre e Arnaud. Então é muito interessante, né, o poder dessa peça como literatura. O Ésquilo, poeta. A posição, então, do poeta Ésquilo na literatura. Platão coloca Ésquilo na linha dos verdadeiros poetas, dizendo assim que o Ésquilo ele produz boa poesia, mas inconscientemente. Quem falou isso foi Sófocles. Essa apreciação vai colocar Ésquilo na linha dos verdadeiros poetas, porque Platão, na Apologia a Sócrates, Apologia de Sócrates, diz que as criações dos poetas não se devem ao saber, mas à inspiração e ao transe. Então, o Ésquilo seria verdadeiro poeta porque ele compõe no transe, na inspiração. E no Fedro ele também diz, o Platão, aquele que sem o delírio das musas bate às portas da poesia, persuadido aparentemente de que a arte basta para fazer dele um poeta, não chegará a resultado algum. E sua obra de homem de sangue frio será eclipsada pela dos poetas dominados pelo delírio. Então, o Platão diz que o Ésquilo ele é dominado pelo delírio das deusas da poesia. Por isso ele é um verdadeiro poeta, né? Ele é um supremo poeta. Continua Platão no livro As Leis. O poeta, quando começa a criar, não é mais senhor da sua razão. No livro Íon, ele diz, o poeta é um ser alígero, sagrado, que não chegará ao estado de criar antes de ser inspirado por um Deus. Fora de si, perdida a razão enquanto conserva esta faculdade, nenhum ser humano é capaz de fazer poesia. Então essa apreciação de Sófocles, de que Ésquilo compunha boa poesia, mas inconscientemente, ela não seria uma censura, mas um elogio. Então, essa frase atribuída a Sófocles, sucessor e rival de Ésquilo no teatro grego, caracteriza a posição de Ésquilo e da sua Orestia no desenvolvimento da tragédia. Ésquilo seria um verdadeiro poeta. Mas não se pense que essa criação instintiva seja descuidada, né? Aqui, ao contrário, Ésquilo é pura inspiração, mas também
é pura reflexão. Seus versos são cuidadosíssimos, a ponto de Rapin, crítico francês do século XVII, dizer: quase não se entende o Agamenon, em que Ésquilo põe toda a sua arte nas palavras, sem cuidar dos sentimentos. A estrutura das peças que compõem a trilogia é surpreendentemente elaborada, principalmente o Agamenon. Apenas para dar uma ideia e alertar o leitor quanto a este aspecto da arte de Ésquilo, vejamos os versos 979 seguintes do Agamenon. Ali diz: houvesse este homem sido mesmo vítima dos ferimentos todos que nos relataram, mais furos haveria em seu corpo forte que malhas numa rede grande. Então, Clitemnestra antecipa aqui, como que inconscientemente, a alusão posterior à rede que envolverá Agamenon, para golpeá-lo com mais facilidade. Eu tinha falado disso, né? Então há essas figuras de linguagem muito forte aqui. Depois também a profecia de Cassandra, no verso 1269, também menciona esse véu fatal, que é a rede de Clitemnestra. Aqui nós temos duplo sentido das falas, né? Principalmente aqui pelo coro, almejando que o fim de tudo seja tal qual deseja Clitemnestra, sem saber que ela quer e prepara a morte de Agamenon. Recurso duplo, duplo sentido também, nas muitas falas de Agamenon. E depois também nós temos o uso do silêncio. O silêncio é usado com ótimo efeito no Agamenon, como da sentinela em seguida a um verso em que ele observa as montanhas, né? Depois o silêncio até que ele vê as tochas sendo acesas. Também temos o silêncio do coro. Temos também alusão aqui no verso 985 a 3 vidas ou 3 corpos de Gerion, que está na linha das antecipações inconscientes de Clitemnestra no sentido da realização de seus desejos. No caso aqui, as 3 punhaladas em que matou Agamenon. Aristófanes, que além de grande poeta era ótimo crítico literário em suas comédias, havia notado o uso que Ésquilo fazia dos silêncios, mais agradáveis a Dionisos que o palavrório dos poetas trágicos posteriores. Então nas Rãs ele fala isso, né? Também nós temos vários efeitos cênicos através de gestos, o exagero das palavras da rainha, exageros na articulação, na gesticulação, sugerem largos gestos de Clitemnestra apontando a Agamenon. Segundo Aristófanes, Ésquilo era entre os 3 grandes poetas trágicos gregos o único realmente dionisíaco. Ele fala isso nas Rãs. Segundo ele ainda, Ésquilo foi o primeiro poeta a estruturar frases grandiloquentes. Também nas Rãs ele fala isso. Um crítico antigo, Dionisos de Halicarnasso, disse que quando os recursos da linguagem corrente eram insuficientes para seus propósitos, Ésquilo usava as licenças da genialidade para criar um vocábulo poético próprio. Ésquilo criou mais de 1000 palavras em suas 7 peças restantes e nos fragmentos das que se perderam. Muito lindo, né? Então, perfeito isso aqui. Uma grande trilogia, uma peça incrível, né? Peças incríveis. No caso, as 3 peças que compõem a Oréstia, traz toda a poética, todo o esplendor de Ésquilo. Oréstia, Agamenon, Coéforas e Eumênides. Próximo vídeo continuaremos com o volume 3 da Zahar, que são as peças de Eurípides, Medeia, Hipólito e as Troianas. Um abraço, até mais.